Tá bom. Então, boa noite a todos. Nós vamos dar início à defesa de TCC do residente Marcelo Vitor. O TCC dele foi desenvolvido no TRE, a terceira turma da residência do TRE com o IMD. O título do TCC dele é Análise de Metodologias para Implementação e Desenvolvimento de Projetos Orientados a Dados. Marcelo, você tem aí até 30 minutos, tá, para fazer a sua defesa. Depois, a banca começa a fase de arguição. E, por último, nós vamos para a deliberação da sua aprovação ou não pela banca, tá bom? Então, 30 minutos aí, boa sorte na sua apresentação. Ok. Deixa eu só colocar um timer aqui do lado, só para mim poder fazer o controle aqui também. Um minutinho só. Pronto, ok. Bem, obrigado a todos. A partir de agora, pessoal, não estou vendo a tela de vocês, tá? Então, peço que guardem as perguntas para o final, fiquem à vontade para fazer as perguntas ao final. Como o professor comentou, o meu projeto de TCC, o título dele é Análise de Metodologias para Implementação e Desenvolvimento de Projetos Orientados a Dados. Basicamente, uma comparação entre duas metodologias que nós escolhemos, a metodologia SEMA e a metodologia CRISP-DM. Ele foi idealizado por mim, Marcelo Victor, e orientado pelo professor João Carlos Xavier Júnior. Então, um dos principais objetivos, além, obviamente, dessa comparação das duas metodologias, é fazer a construção de um produto para o tribunal, o TRE. Esse produto que foi produzido, construído, ao final, no decorrer da apresentação, eu vou mostrar na realidade, foram dois produtos, né? O código em si, o código do ETL, e o produto, o DataVis, que nós utilizamos o Power BI para estar fazendo a construção do dashboard. Então, um dos principais objetivos para o TRE era a construção desse produto, algo palpável que o TRE de fato fosse produzir. E o outro objetivo acadêmico era fazer a produção de um artigo acadêmico, fazendo uma comparação dessas duas metodologias sendo introduzidas dentro de um projeto real. E para fazer isso, a gente tinha que ter a necessidade de conhecer cada uma das metodologias, entender quais são as vantagens de uma, quais são as desvantagens de outras, para justamente pegar os conhecimentos da área de negócio e traduzir para a área de analytics, criar a estrutura de dados, implementar uma arquitetura que fosse viável o desenvolvimento. Falando um pouquinho sobre as metodologias, a CRISP-DM ela foi desenvolvida ali na década de 90, no ano de 1996. Ela é uma metodologia orientada a processos, muito voltada para a área de negócio. Ela tem uma etapa específica para a área de negócio. E a metodologia SEMA, a metodologia CRISP, ela tem 6 etapas, e a metodologia SEMA foi desenvolvida pela empresa SAS. A CRISP-DM tem 6 etapas e a SEMA ela tem 5, que são essas aí que eu vou acabar discutindo, dialogando nos próximos slides também. A metodologia SEMA ela é mais focada na área técnica. Ela passa brevemente sobre a área de negócio, mas é de forma mais exploratória. Ela não é tão intensa na área de negócio. As estruturas de ambas as metodologias, como eu tinha comentado anteriormente, a CRISP-DM ela possui 6 etapas: o entendimento do negócio, o entendimento dos dados, preparação dos dados, a modelagem, avaliação e implantação. E a SEMA, ela tem o Sample, Explore, Modify e o Access, né? A amostragem, exploração, modificação e avaliação. Então, assim, de bater no olho, poderia dizer, a grosso modo, que a CRISP era melhor por ela ter uma etapa dedicada a negócio. Mas a gente vai estar discutindo isso aqui nos próximos slides também.
o porquê a CRISP-DM é aderente ou a SEMA é aderente ou não, dependendo do projeto. A metodologia CRISP-DM, ela tem em vários artigos que eu pesquisei, que está nas referências do artigo, elas referenciam muito essa imagem circular, que é a compreensão do problema, compreensão dos dados, preparação, modelagem, e quando chega na etapa de avaliação, antes de entrar em implantação, ou seja, antes de entrar no ambiente de produção, eu posso retroagir, retroceder em cada uma das etapas para verificar se todos os requisitos que foram levantados com os stakeholders foram atendidos, e aí voltar ao círculo novamente. Alguma das etapas, ela tem do CRISP-DM, ele tem certa rigidez, como no exemplo depois que é feita a compreensão dos dados, eu só posso ir diretamente para a preparação dos dados, da preparação dos dados eu desço e volto para a modelagem, da modelagem eu sigo para a avaliação, e da avaliação, se não for aprovado aquilo para o cliente, aí é que eu posso voltar para a compreensão do problema. Esse é um desenho que é típico, que tem uma amostragem muito grande nesse estilo desse desenho. Entretanto, eu resolvi criar o meu próprio desenho, para ficar de uma forma mais clara, de ter o entendimento de explicar cada uma das fases. Então, eu pensei em fazer esse desenho como? Mostrando quem são os atores, quais são as premissas, aqui do meu lado esquerdo, tá, pessoal? Vocês conseguem ver meu mouse só para eu ter certeza? Consegue, professor? Sim, consigo. Ok. Então, do meu lado esquerdo aqui eu coloquei os atores, as premissas, o como e o objetivo. Essa parte superior aqui é exatamente como é o descritivo da metodologia. Obviamente, um pequeno resumo do que está lá no artigo, tá? Então, no entendimento do negócio, o principal objetivo é definir com clareza os objetivos e interesses do cliente. Como é que a gente vai fazer aquilo? Reuniões com a equipe de negócio, essas reuniões podem ser presenciais ou online. Já falando um pouco sobre o projeto em si, o projeto do GLPI que foi construído, do sistema do dashboard, essas reuniões foram realizadas dentro do próprio TRN, algumas vezes aqui na minha casa também, que eu não estava dentro do órgão, algumas vezes eu estava na minha residência. Entretanto, todas elas feitas online com a área de interesse, no caso, a SAOF. A SAOF, ela tinha a necessidade de construir, ter uma visão analítica do sistema deles, que é um sistema GLPI, e tirar algumas informações deles que o próprio GLPI não fornecia. Então, essas reuniões de negócio foram bastante importantes para mim entender, junto com a área de negócio, o que é que de fato eles precisavam. Além disso, também foi necessário efetuar reuniões de negócio, não só com a área FIM, no caso a SAOF, mas também com as STIs, agora me fugiu o nome, eu acho que é STI o nome da secretaria, que é responsável por disponibilizar o acesso aos dados, né, o usuário e senha do banco de dados. E as premissas, né, para que isso daqui, essa fase aconteça. É necessário ter acesso às pessoas, ter acesso às informações, é necessário fazer um levantamento do objetivo principal do projeto. Os atores, os stakeholders, no caso, a Rafaela, não, o Santos, cara, qual o nome da menina lá, da SAOF? Me fugiu o nome. Manuela, isso. A Manuela era, no caso desse projeto, era a nossa stakeholder. O Squad Leader, que pode se traduzir para o projeto como nosso preceptor, o Santos, que está aqui conosco, e o analista de BI, que, nesse caso, quem fazia esse papel era eu. Tendo essa fase aqui matada, definida, com todas essas etapas definidas, nós poderíamos seguir para a etapa seguinte, que é a etapa de entendimento dos dados, entender a correlação dos dados e como é que isso poderia ser feito. Com reuniões com a equipe técnica. Nesse caso, eu mesmo fazendo essas correlações, depois de ter acesso ao banco de dados, obviamente, fazendo a correlação entre as tabelas, porque o GLPI, especificamente, ele não tem, quando eu acessei o banco, ele não tinha a relação entre as tabelas. Então, eu tive que, literalmente, ir entendendo a correlação entre qual é a relação que tinha a tabela A com a tabela B, porque isso não estava claro no banco. Melhor, não estava claro, não tinha nenhuma relação no banco de dados, não tinha chaves estrangeiras lá. Então, eu tinha que sair construindo as queries e validando aquele resultado que eu estava tendo
com o acesso do sistema que foi disponibilizado. Então, por exemplo, quando eu realizei um join, eu verifiquei, esse join aqui está correto, as informações que eu estou trazendo aqui nessa linha é a mesma informação que está lá, coerente lá no sistema? Ok, então beleza. Esse campo é a chave estrangeira dessa outra tabela aqui. Então, eu consegui fazer isso, fazendo a exploração e o entendimento nessa etapa aqui. Para as premissas, para que isso aconteça, é necessário ter acesso ao ambiente, obviamente, ao banco de dados, não só ao banco de dados, mas ao sistema também. Vale salientar que nessa metodologia CRISP-DM, especificamente, as etapas mais demoradas é exatamente essas duas primeiras. Por quê? Ter acesso ao banco de dados, ter acesso ao sistema, fazer o levantamento da construção de informações que era necessário, que a SAOF necessitava, demorou um pouco, principalmente porque as reuniões eram semanais. Eu acho que foram em torno de mais ou menos umas 8 reuniões que nós tivemos, 8 ou 9 reuniões. Passada essa fase de entendimento dos dados, nós vamos para a preparação dos dados. Na fase de preparação dos dados foi onde, depois que eu entendi a relação, aí é que eu fui fazer capturar os dados, verificar a inconsistência se existia ou não, e como é que eu fiz essa captura dos dados antes mesmo de fazer a construção do ETL, que é na próxima etapa. Essa construção, essa captura dos dados, ela foi realizada através de uma query, onde eu, utilizando o dbeaver, o gerenciador de banco de dados, né, o dbeaver, e aí eu exportei para um arquivo CSV, e esse arquivo CSV, eu consumi esse arquivo CSV no Power BI. Para quê? Para eu verificar exatamente as inconsistências que existiam e aqueles dados que eu estava exportando no Power BI, eu estava exportando no dbeaver, se iriam ser aderentes às necessidades que tinham sido levantadas lá na etapa de entendimento do negócio. As premissas, ter disponibilidade das equipes interdependentemente. O que isso quer dizer? A partir dessa etapa agora, eu não precisava mais ter, obrigatoriamente, reuniões para entender o que era que eu precisava. Eu precisava apenas começar a validar o dado que eu tinha com a informação com o sistema. Então, a partir de agora, eu conseguia ter mais acelerar um pouco mais o processo. Os atores, nesse caso, exatamente o Squad Leader, como quem fazia o papel desse papel, novamente, era o Santos. Eu não vou acabar repetindo essa parte de baixo, tá, pessoal? Senão vai ficar muito repetitivo. Vou falar mais a parte do objetivo e como é que isso era realizado. Passando dessa etapa da preparação dos dados, nós fomos para a etapa de modelagem dos dados, onde aqui, de fato, começou a criação do script da parte do ETL, mapear e modelar os dados que eram necessários para a construção das dimensões e das fatos, que foram gerados em data frames, utilizando o Spark como um processamento de dados, e gravados no banco de dados Postgres. Eu vou estar falando um pouco sobre a estrutura de dados nos próximos slides também, porque nessa etapa de modelagem era necessário que eu entendesse aonde é que eu iria modelar o dado, aonde é que eu iria, em qual camada de dados, que eu vou estar comentando no próximo slide, é que eu ia estar gravando aqueles dados, onde é que eu ia estar fazendo a gravação do dado histórico, onde é que eu ia estar fazendo a tipagem dos dados, a junção, a somatória e a criação das dimensões da fatos em si. Na etapa de validação, é uma etapa bastante importante. Nessa etapa, o cliente volta a participar novamente do projeto, é onde a gente começa a fazer a revisão dos dados em relação ao objetivo. E aí, a gente traz aquilo que já foi modelado, proposto para dentro do Power BI, nesse caso, que é um projeto de Data Visa, e começamos a fazer validação das informações com o cliente. Nessa etapa, nós tivemos vários vai e vens. Nós fomos e voltamos com retornos várias vezes até chegar a um denominador comum, que era a necessidade do cliente, que eu estava trazendo, teve uma hora, por exemplo, que eu estava trazendo chamados que, em uma das visões, só para vocês entenderem um pouco, eu acabei não contextualizando a respeito. O GLPI é um sistema de chamadas, tá? Um sistema de chamadas onde cada servidor ou qualquer pessoa que esteja dentro do TRE pode requisitar um chamado para a área fim de manutenção, por exemplo, manutenção predial, manutenção de ar-condicionado. E aí eu estava trazendo, nesse gráfico em específico, todos os chamados. Só que ele queria que naquele gráfico só trouxesse informações dos chamados que ainda estivessem em aberto.
E aí eu não estava fazendo esse tratamento. Então, esse é um exemplo de que essa validação de dados é necessária e extremamente importante. A parte de implantação na metodologia é exatamente onde, definido todas as etapas anteriores, a validação, um cliente, tudo ok, os dados batendo, os números batendo, nós partimos para a parte de implantação, que é pegar aquele código que estava no ambiente de desenvolvimento e rodar no ambiente de produção. Tanto o script quanto o arquivo PBIX do Power BI também. Nesses projetos do GLPI, especificamente, nós não chegamos a ir para o ambiente de produção. Nós ficamos apenas no ambiente de validação, onde o arquivo foi entregue para o órgão, e que eu acredito que na próxima residência as pessoas vão pegar o script e o arquivo PBIX e apenas fazer a implantação dele no ambiente de produção, mas ele foi validado pelo cliente. Falando um pouco da metodologia CRISP, e agora vamos falar um pouco da metodologia SEMA. A metodologia SEMA ela é um pouco mais sucinta. Por que mais sucinta? Porque ela tem uma etapa a menos, para começo de conversa. Além dela ter uma etapa a menos, ela não tem uma certa rigidez que necessariamente eu preciso passar por todas as etapas. Por exemplo, aqui na SEMA eu tenho o Sample, Explore, Modify, Model e Access. Se uma das etapas não for necessário eu implementar, eu posso simplesmente pular de uma etapa e passar para outra. É exatamente onde eu vou estar discutindo aqui em cada uma dessas fases da metodologia SEMA. Então, falando um pouquinho sobre ela, na etapa Sample, nessa fase, ocorre a seleção, uma amostra representativa dos dados. Então, você já se percebe que logo de início, eu não tenho um alinhamento com a área de negócio. Eu tenho simplesmente, eu já tenho acesso, já é necessário que eu tenha acesso aos dados e para que eu possa fazer uma seleção de amostra, ou seja, nesse caso aqui, seria a criação do próprio arquivo CSV. Na etapa de Explore, nessa etapa exatamente é a mesma etapa da segunda etapa do CRISP-DM. Nessa etapa a gente vai fazer a exploração dos dados, entender qual é a relação entre as tabelas. Na etapa Modify, é aqui onde começa, na realidade o ETL na SEMA começa desde o primeiro, mas na etapa Modify é onde começa se aprofunda mais na parte do ETL, onde é feita a preparação e modificações de dados, aqui a gente já começa a pensar na criação das dimensões e das fases, incluindo limpeza de dados, transformações de variáveis e resoluções de problemas para a área de negócio. No Model, especificamente essa daqui, para o nosso modelo aqui do projeto do GLPI, não foi uma etapa que foi necessário ser utilização. Essa etapa é normalmente mais utilizada para projetos de ciência de dados, como a própria descrição já fala. Nesta fase, são aplicadas técnicas de modelagem estatística ou algoritmo para construir modelos que representem o comportamento de dados. Então, assim, para essa etapa, para o nosso projeto em questão, essa etapa ela não foi utilizada porque não estava construindo nenhum tipo de modelo para fazer uma aplicação, fazer uma avaliação estatística ou algo do tipo. Era simplesmente plotar os dados num dashboard. E na fase do Access, a última etapa é uma avaliação crítica dos modelos desenvolvidos da etapa anterior ou uma validação exatamente das etapas Modify, Explore e Sample, uma validação dos dados. Essa avaliação é pelo mesmo modo, é como se fosse a etapa de homologação do CRISP-DM, onde a gente vai avaliar se aquilo que era necessário fazer no início, se ele foi, de fato, concretizado no final. Então, assim, falando um pouco sobre as vantagens e desvantagens de cada uma das metodologias, né? A CRISP-DM, as vantagens é uma estrutura clara, ela consegue ter uma orientação mais estratégica para o negócio, tem um histórico de sucesso. Esse histórico de sucesso não sou eu que estou dizendo, Marcelo que está falando, são todos os artigos que eu pesquisei, que estão na referência do artigo. As desvantagens é uma flexibilidade limitada, justamente pelo fator que eu tinha comentado, que tem certas etapas que a metodologia ela não permite com que eu volte, é necessariamente que eu siga para a próxima, e aí da próxima eu voltar para o início. Então, ela tem essa certa flexibilidade limitada. O tempo de resposta dela é um pouco mais lento, porque exatamente ela depende muito da área de negócio para obter determinadas informações. E adequação de projetos menos estruturados. Por exemplo,
Eu pego um projeto que tem a necessidade apenas de fazer uma manutenção em um pipeline. Eu não tenho uma certa necessidade de ter todo o conhecimento da área de negócio. Se eu for fazer apenas uma manutenção na área de negócio, essa adequação, se eu for implementar um modelo de CRISP-DM em um sistema de manutenção de pipeline, não ia cair muito bem. Já na SEMA, ele traz essa vantagem, ela traz essa simplicidade, essa clareza, dessa vantagem do SEMA, onde eu posso simplesmente ter um foco mais na exploração e modificação dos dados. E tem uma abordagem mais ética e transparente, porque ele preza muito na questão da comunicação entre a equipe técnica. E as desvantagens é exatamente essa questão de menos estruturação, menos ênfase na etapa de avaliação da área de negócio. Então, voltando um pouco à fala que eu tinha comentado, vai depender muito qual é o objetivo, o propósito do projeto, se vai ser a CRISP-DM ou a SEMA a ser implementada. Falando um pouquinho sobre a estrutura de dados, eu vou acelerar, pessoal, um pouquinho, que eu estou vendo meu tempo aqui e estou com tempo curto. Mas, falando um pouquinho sobre a estrutura de dados do TRE, a estrutura que o TRE utiliza é exatamente muito parecida com a estrutura medalhão do Databricks, a arquitetura deles, onde na Databricks nós temos a camada bronze, silver e gold. No TRE nós temos o DL1, DL2, DL3 e o DW. O DL1 é o Data Lake 1, Data Lake 2, Data Lake 3 e o DW. No DL1 nós temos todos os dados históricos do mesmo registro, ou seja, na primeira camada eu tenho um registro duplicado várias vezes. Já no DL2 eu faço uma filtragem, eu faço um max daquele registro para me trazer o registro mais atualizado da minha camada bronze. No DL3 eu já começo a fazer a criação de alguns cálculos, caso sejam necessários, e no DW a criação das dimensões e das fatos, que é o propósito final lá do BI. Os produtos que foram construídos para o TRE foram dois, como eu comentei no início. Foi um produto código, um script, que foi um notebook criado utilizando Spark. Eu consegui plotar aqui duas imagens, que é exatamente quando eu criei as variáveis das conexões dos bancos de dados. Foram 4 conexões de bancos de dados, tá, pessoal? No caso aqui, a conexão do DL2, a do DL1 não deu para aparecer, mas é algo bem parecido com isso daqui. DL2, DL3, e aí nesse projeto do GLPI nós tivemos uma peculiaridade que eu precisava trazer informações não só do sistema GLPI, eu precisava trazer informações de um outro sistema também, esse sistema chamado SGRH, que é o sistema de departamento pessoal do tribunal. Por que eu precisava trazer informações desse sistema? Porque a área de negócio solicitou que eu trouxesse uma informação que era relevante para eles, entretanto não tinha no GLPI, só tinha... E eles também não tinham conhecimento de aonde é que tinha essa informação. Entretanto, como eu tinha participado de outros projetos, eu sabia que aquela informação que eles estavam pedindo existia em um outro sistema. Então, eu só fiz simplesmente trazer as informações do outro sistema e casar com as informações do GLPI. E como é que eu fiz isso? Eu fiz, no sistema do GLPI, o login deles era o título de eleitor. E o título de eleitor eu tenho no cadastro do servidor. Assim como eu tinha no cadastro do servidor, eu tinha os campos que eles estavam precisando para enriquecer essa informação. Então, eu trouxe o título do eleitor, o login do GLPI, junto com o título do eleitor da tabela servidor, e aí eu consegui casar com essas informações, realizando esse join, enriquecendo essa informação, trazendo informações como, por exemplo, aonde é que esse servidor estava lotado, outra informação, o sexo do servidor, o sexo, aonde o servidor estava lotado, e tinha uma outra agora que eu não me recordo. Do lado esquerdo aqui também, um exemplo do DataFrame DF servidor sendo criado, e aqui do meu lado direito, final, a tabela fato GLPI sendo escrita no banco de dados na camada DW. E aqui é o produto PBIX, o Power BI, né, que foi desenvolvido. Ele foi versionado dessa forma, V4, V5, V6, V7, V8, porque o Power BI em si, a ferramenta desktop dele, ele não tem uma forma de versionamento, de utilização do Git, algo do tipo, internamente dele próprio. Então, nós versionamos utilizando o Google Drive, para que a gente tivesse noção do que é que estava sendo alterado.
E esse daqui é exatamente o mesmo produto que foi entregue lá para a área de negócio, com todos os indicadores que foram propostos por mim e também solicitados pela própria área de negócio, com seus respectivos filtros, que alguns filtros que eu não tinha levantado, mas eles acharam a necessidade de ter, como, por exemplo, o status do chamado, a categoria. E esse daqui, esse gráfico aqui do meu lado direito, que eu estou com o mouse, é exatamente a informação que foi enriquecida, onde eles não tinham esse tipo de informação, chamados encaminhados para. Então, assim, eu tinha dentro do sistema todos os chamados que estão chegando para a área requisitante. Mas para onde é que eles estão sendo para onde é que eles estão sendo direcionados? Essa informação dentro do GDPI ele não tinha de forma global. E aí nós conseguimos fazer isso, trazendo as informações lá do SGRH. Em resumo, ambas as metodologias elas são muito interessantes, mas é necessário avaliar a natureza de cada projeto de forma individual. Não dá para se dizer, o CRISP-DM vai ser a melhor para o TRE, ou a SEMA vai ser melhor para o TRE. Eu acredito que uma combinação de ambas as metodologias e vendo qual é o propósito de cada projeto, aí é que sim eu consigo pegar uma combinação de ambas as metodologias e fazer tracional para que um projeto seja melhor projetado. Alguns pontos que não são abordados em nenhuma das metodologias é exatamente a definição de responsabilidades e a governança de dados. O que eu estou falando sobre definição de responsabilidades? Quem é que vai ser o engenheiro de dados, quem é que vai ser o analista de dados e quais são os papéis de cada um? Quais são os papéis e responsabilidades do engenheiro, do analista, quais são os papéis e responsabilidades do squad leader, quais são os papéis e responsabilidades dos stakeholders da área de negócio. E nenhuma das duas metodologias abordam sobre isso, muito menos falam sobre a governança de dados, como o que eu quero falar sobre a governança de dados. Nenhum deles falam sobre a documentação, como é que deve ser realizada a documentação do projeto, dos dados, para fazer a criação de um dicionário, por exemplo. E é isto, pessoal. Gostaria de agradecer a todos, primeiramente ao professor João Carlos, por ter aceito ser meu orientador, e a toda a equipe aí do TRE, os meus colegas de turma, os dois Joãos, ao Ivan, o Elson, o próprio Helder, e, obviamente, também ao Santos, que foi nosso preceptor aí, que teve uma grande paciência conosco durante toda a residência. Eu agradeço e agora eu fico aberto para perguntas. Obrigado, Marcelo, pela apresentação.